Mais uma vez aqui ao vivo, experimentando, ao invés de gravar um vídeo e depois postar, experimentando mais uma vez estar online para, se aparecerem pessoas fazendo perguntas, estou aqui disponível. Então, quem quiser contribuir, fique à vontade. Eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, Ouse Crescer, da Tara Mohr. Encontre sua voz e deixe sua marca no mundo. É um livro para mulheres, mas eu acredito que muitas das dicas que são colocadas neste livro servem para qualquer ser humano, homens inclusive. Então vale a pena. Eu costumo dizer que livro é uma maneira de você aprender anos de vida, 10, 20, 30 anos de vida e experiência no caso do autor, porque aí você vai absorver, né, as sugestões, as vivências, os exemplos. É um atalho, eu considero o livro um atalho. Então, eu fiz, não é um resumo do livro aqui, tá? Eu fiz alguns grifos ao longo da leitura. Destes grifos, né, o que seria mais importante para mim, mais significativo para mim, aquilo que eu não gostaria de esquecer, eu selecionei alguns para compartilhar aqui nesse momento, sem que tome muito tempo de vocês. Mas olha, é um livro que vale a pena ler. Então, se você gostar das observações, né, dos comentários que eu vou trazer aqui, vale a pena adquirir o livro. E ela começa falando sobre a culpa, a máxima, né, que costumam dizer, a culpa é das mulheres. Era a escolha delas. Muita gente fala. Eu já ouvi um amigo querido dizer que as muçulmanas defendem o uso da burca, mas sim, porque estão dentro de um processo cultural, religioso, né? É muito fácil você ver outra pessoa que não concorda totalmente contra. Então, isso de dizer que a culpa é das mulheres, aqueles casos que querem justificar que uma mulher foi estuprada, ai, nem queria falar isso aqui agora, mas a mulher foi estuprada porque ela estava se comportando provocantemente, sexy, sei lá, coisa horrorosa. Não, não é culpa das mulheres. E aí ela fala, ó, séculos de exclusão da vida política, pública e profissional produziram muitos efeitos nas mulheres. Então ela começa com essa abordagem mais ampla, mas ela vai afunilando para as questões e as vivências e as peculiaridades que são vividas nos ambientes de trabalho, familiares, na própria sociedade. Então, são muitas dificuldades, muitos desafios que as mulheres enfrentam até hoje, sim, né? Não é fácil e existem casos realmente horripilantes, né? Então, deixa eu ver aqui alguns trechos para compartilhar. Por exemplo, aqui, é a mesma voz que lhe assegura que você não é suficientemente qualificada, suficientemente inteligente, suficientemente experiente, suficientemente boa em nada para ousar crescer. Então, ela traz que essa questão como a imposição que a sociedade dá às mulheres e até uma voz interna que a mulher costuma a viver com ela, que ela chama da censora interior. E aí a Tara Mohr vai fazer contrapontos, trazendo o exercício de despertar a voz da mentora interior. Aprender a ouvir a mentora interior, em vez da censora interior, é a primeira grande iniciativa para ousar crescer. Outro comentário. Não é necessário encontrar a fonte mágica da autoconfiança, nem escavar em profundidade as feridas da infância, para trazer à tona as raízes da insegurança, ou descobrir como expulsar para sempre da mente a voz crítica que tanto a aflige. Isso acontece também com qualquer pessoa, né? Homens também passam por isso. As vivências na infância, né? A psicologia já demonstrou e comprova e discute frequentemente o quanto essas vivências podem repercutir por toda a vida, por toda a adultidade da pessoa.
Insegurança sempre será o ingrediente inevitável de qualquer esforço para ousar crescer. A solução não consiste em eliminar a dúvida. O objetivo é ouvir a ladainha da censora interior, mas não permitir que ela determine suas escolhas. O importante é aprender a silenciar essa voz, não extingui-la, porque a voz da censora é uma forma de autoproteção. E às vezes ela ajuda mesmo. Mas quando a gente não sabe perceber, não tem o discernimento para perceber que estão sendo envolvidas crenças limitantes, questões negativas que não acrescentam, a gente tem que cortar essa voz interior negativa, né? 5 grandes medos que ainda se manifestam na vida artística. No caso, ela deu um exemplo de uma artista bem famosa, né? E que vale para muita gente. Os 5 medos. As pessoas vão rir de mim. Alguém fez isso antes. Não tenho nada a dizer. Vou chatear alguém que amo. Uma vez posta em prática, a ideia nunca será tão boa quanto a imagina. Então, são vozes sabotadoras que frequentemente usamos. Não é fácil combater essas vozes sabotadoras, mas a gente precisa ter consciência do quanto isso está nos sabotando, né? Nos prejudicando. Se mulheres como essas, né, essa artista que disse esses 5 medos, que estão no topo dos respectivos campos de atuação, que teriam todos os motivos para se sentirem autoconfiantes, continuam a enfrentar sérias dúvidas sobre o próprio trabalho, você e eu provavelmente também depararemos com elas. Na verdade, essas mulheres se veem às voltas com insegurança porque ousam crescer, expondo-se com frequência a críticas e fracassos notórios, expressando suas ideias singulares e exercendo sua liderança no mundo. Ninguém, né, tem até uma expressão, né, que todo mundo tem telhado de vidro, né? Quem não tiver telhado de vidro, que atire a primeira pedra. E faz parte da vida a gente estar se expondo, tá? Estou eu aqui me expondo, compartilhando ideias, né? Um monte de gente vai jogar pedra mesmo, mas outras vão fazer uso dessas reflexões valiosas, né? Sobre mudança, crescimento íntimo, autodesenvolvimento, desenvolvimento de inteligência emocional. A melhor maneira de contribuir para o próprio crescimento e para o dos familiares é concentrar-se em seu trabalho interior. E assim vai ser também a sua contribuição para um mundo melhor. Se você se melhora, você fazendo parte do mundo, você, né, eu já falei isso algumas vezes, você está tornando o mundo melhor. E você vai estar mais qualificada para ajudar melhor o mundo, outras pessoas, educar melhor seus filhos. A música. Uma profusão de estudos mostra que a música pode reduzir a ansiedade, o estresse e o medo. Eu não fiz uma pílula do 103 pílulas de inteligência emocional sobre música, né, especificamente, mas eu coloco a música lá na pílula 95, técnicas, estratégias. E para mim, pessoalmente, gente, olha, ontem mesmo eu dediquei 1 hora a fazer exercícios ouvindo as minhas músicas favoritas. Talvez eu poste aqui depois a técnica ontem. Mas me deixa realmente alto astral, né? Eu não sei se viver de música, o tempo todo com a música na mente, pode ser sempre positivo, mas frequentemente eu uso música como pílula de inteligência emocional. Repetidamente correremos o risco do fracasso, da crítica, da rejeição e até do ridículo ao partilharmos nossas vozes e ideias, ao tentarmos mudar o status quo, ao procurarmos mudar a nós mesmos. E aqui ela fala de uma coisa que eu nunca pensei a respeito e para mim foi uma quebra de paradigmas, porque eu sempre valorizei muito o feedback das pessoas, a crítica das pessoas, como maneira de confirmação de alguma questão ou de repensar, de ter outras perspectivas sobre alguma questão.
Então sempre valorizei muito, mas aí, e outras vezes, fiquei bastante confusa, né, chateada e tal. E aí ela traz algumas reflexões com relação a feedback, que me fizeram repensar algumas questões. O feedback não fala sobre você, fala sobre quem dá o feedback. Assimile o feedback estrategicamente útil e deixe de lado o resto. Aí ela faz várias considerações, vale a pena esse capítulo, ela aprofunda algumas coisas, mas olha, ela fala de um exemplo da Sevra, que ao fim de telefonemas e encontros a respeito de um projeto que ela tinha idealizado, havia reunido uma profusão de feedbacks, em grande parte conflitantes. Ao conversar com eles, você ouvirá uma mistura de opiniões pessoais, medos e tentativas de apoiá-la da melhor maneira que lhes é possível. Então, gente, é a questão de... Ela fala aqui ainda, o feedback mais importante para se levar em conta é o do público-alvo e dos tomadores de decisões que você precisa alcançar e influenciar. Isso é um exemplo que ela tinha dado, né, da Sevra, né, a respeito de um projeto que ela estava tentando implantar. Mas, enfim, essa questão do feedback, quando receber, analise, filtre o que é útil. E veja, quantas vezes eu tive numa reunião, cada um dava uma opinião sobre alguma coisa que eu estava colocando, e às vezes eram até contraditórios, né? Então, o feedback, como ela fala aqui, diz muito mais da pessoa que está dando feedback do que sobre você mesmo. As mulheres que ousam crescer são criticadas, ponto. Mulheres que se expõem, mulheres que vão à luta aí por alguma causa. Uma das mudanças mentais mais importantes que a mulher deve fazer para ousar crescer é parar de encarar a crítica como sinal de problema e passar a aceitá-la como parte integrante de se fazer um trabalho importante. A crítica magoa quando reflete aquilo em que acreditamos a nosso respeito. Essas experiências de críticas dolorosas são boas oportunidades para descobrir as convicções negativas que temos a nosso respeito. Buscamos elogios externos para confirmar que somos X ou Y, mas em geral, até nós mesmas acreditarmos, não vai adiantar ouvirmos dos outros. É muito aprofundada essa questão de autoestima, né? De autoafeto, de se perceber bem, de se respeitar, de se aceitar do jeito que é. O livro é muito rico nesse sentido, vale a pena. Aí ela traz o princípio 5. Pergunte, o que é mais importante para mim do que o elogio? O princípio final para libertar-se do jugo do elogio e da crítica é lembrar-se de suas verdadeiras prioridades. Vários fatores contribuem para que fiquemos sob o jugo da crítica e do elogio. O condicionamento da boa menina, o foco cultural em como as mulheres são vistas no mundo, a maior habilidade das mulheres para interpretar as reações alheias, nossa orientação para os relacionamentos, os ataques pessoais injustos e hostis a que frequentemente estão sujeitas as mulheres em posição de liderança e o histórico de garantia da sobrevivência das mulheres por meio da afabilidade e de aprovação dos outros, na falta de poder financeiro ou jurídico. Feedback, e aí ela traz de novo, feedback, ele fala sobre quem dá o feedback, não sobre você. É uma provocação aí, tá, gente? Eu sei que os fãs aí, os especialistas em feedback, podem discordar, fiquem à vontade, e há questões a serem questionadas mesmo, enfim. A ideia de que o trabalho bem feito basta é muito reforçada na escola, porque se sair bem na escola não exige autopromoção. E aqui ela traz essa colocação, né, da mulher boazinha, da cobrança, né, social de sermos boazinhas. Tem até uma máxima, meninas boazinhas vão para o céu, né? Uma coisa terrível, opressora. As meninas na escola não precisam percorrer o território traiçoeiro que as adultas enfrentam. Serem grandes realizadoras sem ameaçar os pares,
nem serem vistas como desagradáveis e masculinizadas. Gente, não faltam casos aí, né, de mulheres serem criticadas simplesmente porque são decididas, assertivas, e muita gente diz, é arrogante, né? É cabotina, surgem diversas críticas. Às vezes é um pouquinho mesmo, passa do ponto, mas a verdade é que é complicado para a mulher, né? Ser a mulher bem-sucedida, líder bem-sucedida na empresa, isso... Na hora de ousar crescer, ela fala muito sobre essas questões nas empresas. Na hora de ousar crescer, concluir é mais importante que aperfeiçoar. Vejam só, né? Até aquela questão, o perfeito é inimigo do feito. Então, olha, é complicado, né? A questão relacionada à autoestima, autoafeto, já é difícil para todos os seres humanos, imagina para as mulheres, né? Outro trecho aqui importante, né? Para quem chegou agora do nosso livro Ouse Crescer, da Tara Mohr, nosso não, né? Nosso de leitura só, um livro incrível que eu recomendo demais. Na hora de crescer, concluir é mais importante que aperfeiçoar. O perfeito é inimigo do feito, que eu estava falando. Aí ela traz aqui, a busca incessante por mais educação formal nos permite postergar a tarefa assustadora de assumir nossos papéis como líderes, criadoras e agentes de mudança, o tempo todo nos convencendo de que estamos nos preparando para efetivamente exercer essas funções. Isso ela coloca para várias pessoas que têm planos, que têm sonhos, que têm projetos, e ficam dizendo, não, eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso, né, me formar para poder ter tal projeto em funcionamento. E muitas vezes é possível dar pequenos saltos, com força de vontade, buscando apoio de outras pessoas. E aí ela dá várias dicas para que a gente não deixe engavetado aqueles projetos, aqueles sonhos que a gente tanto quer realizar, né? E uma das coisas, das formas da mulher se sabotar é buscar a formação. Aí ela traz um ponto que para mim foi muito legal, que ela chama de duplo vínculo, fenômeno segundo o qual as mulheres são vistas como competentes ou afáveis, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Não só as mulheres, mas todos os grupos pouco poderosos, estereotipados, que são considerados amáveis ou eficientes, mas não ambos. Isso sempre foi sofrível para mim, né? Porque quem já me viu falando aqui, eu normalmente sou risonha, pelo menos. Às vezes eu sou um pouco emocional, eu sou efusiva, mas é o meu jeito, né? E eu vi frequentemente pessoas confundindo essa minha postura com limitação intelectual, alguma incapacidade, alguma competência falha. E ainda existe o contrário. Mulheres que nos seus pronunciamentos intelectuais, profissionais, se esforçam para manter a afabilidade, a afetuosidade, a docilidade, para não serem descreditadas. É muito séria essa questão. Para homens, por exemplo, que tenham um jeitão mais sensível, mais delicado, nossa, é muito frequente ser questionada a competência desse homem, né, ou dessa pessoa. Enfim, é uma questão bem crítica. Eu mesma estava conversando até hoje de manhã, teve uma tertúlia sobre maturidade afetiva, super boa, e eu coloquei esse ponto, apresentei o livro, Ouse Crescer, porque eu mesma frequentemente tive que usar máscaras. E pior, quando eu ainda não tinha consciência de que eu estava me defendendo, colocando essas máscaras, né? Sendo mais séria, mais incisiva, aí transparecia até arrogância, né? Porque a minha autoestima estava comprometida. Então, assim, um processo que não é legal, que comprometia até a minha autenticidade. Então, eu sei que hoje vai ter e-mails, vai ter
situações que eu vou ter que manter a compostura, né? E também não dá para rir de tudo. Enfim, mas foi uma situação que eu penei. E aí, quando a Tara Mohr trouxe por escrito essa questão, né? Você veja, pessoas do belicismo, né? Se vê uma pessoa afável, doce, risonha, despreza, frequentemente desvaloriza a pessoa. Dorinha, se você quiser perguntar alguma coisa, coloca aí, tá bom? Acho terrível. Aí ela continua aqui com esse ponto. Temos de fazer um esforço deliberado para transmitir continuamente afeto, mesmo quando estamos demonstrando nossa competência. Não gosto dessa verdade. Aí as mulheres que se esforçam para manter a pose, né, da boazinha, da doce, mesmo em situações que não requerem isso. Acho terrível que as mulheres precisem empenhar tanta energia e zelo para serem eficazes no trabalho, enquanto também se preocupam em parecer gentis o tempo todo. Esse ponto, para mim, é realmente dramático e traz muito sofrimento para muitas mulheres. Muitas mulheres se veem num duplo vínculo, essa situação, né, em suas comunicações, comprometendo sua competência perante os outros para parecerem mais afáveis. Enfim, esse ponto vale a pena, ela se estende bastante aqui no livro, vale a pena a leitura. Aí ela entra em outro ponto que eu acho fundamental, que é a descoberta do nosso propósito. Qual é o propósito da nossa vida, ou os propósitos, né? Quais são os chamados que a gente tem? Ela chama o propósito de chamado. E você pode ter vários chamados ao longo da sua vida, né? Não necessariamente um só. E aí ela fala que aqui estão os 2 propósitos de nossos chamados, né? Inclusive o dela aí coincide com o meu também. Melhorar o mundo e promover o crescimento pessoal em si mesma. Então, são os meus maiores objetivos também e o de incontáveis mulheres. Recebemos muitos chamados na vida. Eles começam e terminam. Ou não, né? Às vezes a gente vai até o fim da vida com aquele chamado, com aquele propósito, com aquele projeto, feliz por estarmos nessa luta. Não raro, seguimos mais de um chamado ao mesmo tempo, inclusive. Estou eu aqui no meu voluntariado de inteligência emocional para todas, e tenho o voluntariado do Educavida e tenho o voluntariado da Conscienciologia, né? Meus propósitos maiores aí de dar alguma contribuição. Duda, se tiver alguma pergunta, fala aí também. A gente está falando do livro Ouse Crescer. Eu estou experimentando. Eu ia gravar esse vídeo sozinha, mas abri aqui o Instagram para, se aparecer alguém perguntando alguma coisa, a gente enriquece os conteúdos. Nossos chamados têm um propósito duplo: promover nosso crescimento e curar o mundo. Ela generaliza mesmo para as mulheres de maneira geral. E já estou na última folha aqui das minhas anotações. Se você acha que o segredo da força de vontade é ser duro consigo mesmo, você não está sozinho, mas está errado. E aí ela traz um conteúdo muito interessante, criticando bastante o processo da autodisciplina, que eu sempre defendi tanto. A disciplina como sendo uma ferramenta, eu acho que é uma pílula de inteligência emocional também, a autodisciplina. Mas ela põe por terra que é muito mais importante, além de ter disciplina, a autovalorização. E aí discorre sobre o tema, né, de que ela dá até o exemplo de uma mulher que resolveu fazer maratona, queria conseguir correr 42 quilômetros. E era um sofrimento os treinos, né? E aí, até ela perceber que não valia a pena estar sofrendo para atingir o objetivo, ela buscou meios de fazer com que aqueles passos que ela tinha que dar para conseguir correr os 42 quilômetros fossem prazerosos. Então ela se uniu a grupos,
fez amizades com pessoas que corriam também, uma série de posturas, né? E aí ela chama esse tipo de postura, que a gente se define um objetivo a seguir, como objetivo satisfação e não um objetivo obrigação. É complexo, gente, eu estou só dando uma pincelada nas colocações da Tara Mohr, né, desse livro, para quem chegou agora, Daiane Martins, Duda, enfim, são pinceladas aqui provocativas para a leitura do livro, né? Olha só, os objetivos satisfação são tão prazerosos enquanto os perseguirmos, como quando os alcançamos. Eles refletem nossos chamados e trajetórias singulares. Isso é muito peculiar de entender e usufruir, para que a gente precisa ter prazer, né? Como eu gosto de dizer com relação ao projeto de vida. A gente não pode ser feliz somente quando alcançar os objetivos. É para ser feliz, né? É bom ser feliz enquanto a gente está perseguindo o alcance desses objetivos, no nosso dia a dia, no aqui e agora. Aí ela dá um exemplo, eu grifei aqui um exemplo para compartilhar, né? Pôr as finanças em ordem pode ser um objetivo, obrigação insustentável. Agora, garantir minha segurança financeira para alcançar a paz de espírito que almejo pode soar muito mais como um objetivo satisfação. Entrando em outra pincelada aqui que eu escolhi, né? Se você simplesmente estiver refestelada, largada no sofá, sem fazer nada há muitos dias, e aí, se você está nessa condição, né? Se larga no sofá, não tem ânimo, não tem motivação para nada, não seria a hora de dizer para si mesma: vamos lá, sua preguiçosa, está na hora de levantar o traseiro daí e fazer alguma coisa? Aí ela coloca: o tom com que falou isso é áspero, cheio de desprezo por si mesma. Eu lhe disse que isso foi uma fala de uma das clientes dela, né? Eu lhe disse que talvez fosse preferível perguntar-se: querida, o que está acontecendo? Por que está aí nesse sofá? E ouvir a resposta. Tentei convencê-la de que sempre há motivos verdadeiros e reais para a nossa inércia. Isso é uma questão muito crítica para você atentar, você que está me ouvindo agora. Sempre mesmo, há razões muito reais para empacar e nunca é preguiça ou falta de disciplina. Então a gente precisa mergulhar nas nossas questões internas, refletir: poxa, por que eu estou sem ânimo para fazer isso aqui? Por que eu não consigo avançar em determinado projeto? Por que eu não consigo mudar determinado traço pessoal? Por que eu não consigo resolver aquela pendência com aquela pessoa que eu estou enrolada, estou em conflito? Sempre tem uma causa por trás. E muitas vezes não é pequenininha, não é tão simples. Requer esforço, empenho. Eu resolvo muitas questões, gente, através da leitura. É por isso que eu estou trazendo livros aqui, né? Esse já é o segundo, eu vou tentar fazer isso com os livros. Já trouxe o meu 103 Pílulas de Inteligência Emocional, todas as páginas estão com vídeo aqui, mas os livros ajudam demais, porque fazem a gente ver outras perspectivas, chegam novas informações. Vejam que eu falei do feedback e a história do duplo vínculo, né? Da pessoa dócil e inteligente ao mesmo tempo. Enfim. E para finalizar, eu queria só trazer um trecho em que ela finaliza efetivamente o livro, né? Está na última página dela, depois só os agradecimentos, que ela coloca para o filho dela. Porque quando ela escreveu esse livro, ela estava grávida dele e nasceu um homem, não foi uma mulher. E eu tenho 2 filhos, né? Que eu me esforço bastante para que não sejam machistas, para que valorizem a mulher, para que
sejam tudo isso aqui que ela escreveu para o filho dela. Então ela coloca, olha só que lindo. Quando olho para o rosto do meu filho e penso no que desejo para ele, logo me ocorre que meus votos são que a segurança e o bem o cerquem durante toda a vida. Que ele ame, que seja amado e que seus dias transbordem de gratidão e êxtase. Quero que ele trabalhe num ambiente onde prevaleça a colaboração, não a competição, onde se respeitem as boas ideias de todos e onde as pessoas sejam cordiais. Não quero que ele se engalfinhe numa corrida entre machos alfa ou labute numa cultura fria, onde os homens são avaliados pelo sucesso externo e pelo poder aquisitivo. Não quero que ele se deixe seduzir por um trabalho que estrangule a sua alma ou prejudique outras pessoas ou o planeta. Acredito que o futuro se completará apenas quando a liderança for igualmente compartilhada por homens e mulheres, quando as mulheres moldarem nosso mundo tanto quanto os homens. Acredito que quando mais mulheres ousarem crescer junto com os homens, elas criarão o mundo que quero para meu filho, para meus filhos e para todos nós, incluindo você que está me ouvindo aqui agora. Então, gente, era isso. Se não tem nenhuma pergunta, só escutas. Agradeço as energias, agradeço a quem passou por aqui, estimula também, né, de todo modo, saber que a gente é escutada. Espero que essas ideias possam ser multiplicadas e ajudar algumas pessoas. Um bom final de domingo para todos, ou quando ouvirem, um bom final de dia para você. Tchau, tchau.